Esse texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Disse até aqui. Deus fala aos nossos corações: toma minha vida nas tuas mãos. Deus, e usa-nos conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o desejo do teu coração. Que teus filhos possam ser encorajados, Deus, envolvidos. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Na noite seguinte, mostrando que um dia inteiro havia se passado. Você também compreende da mesma maneira? Jesus se manifesta na noite seguinte. Jesus se manifesta na noite seguinte. E aqui, ou nesse texto, esconde algumas coisas lindas. Por isso é que eu tive que voltar nele. E dentre as coisas lindas que o texto esconde, primeiro é a motivação. Me ajuda? Que o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, decide, em forma de manifestação visível, se apresentar ao apóstolo Paulo. Lembrando você que Matias era o 12º apóstolo. Foi tirado à sorte, e Matias foi escolhido como 12º apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes, que havia se precipitado e se suicidado, morto. E precisava então de um 12º. Pedro, na liderança da igreja, resolve escolher dentre dois um. É claro que eles vão usar o Urim e o Tumim, que é a última vez também que é usado, para que fosse escolhido um dos dois. E eles lançam a sorte. E Matias é escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Matias, o 12º apóstolo, escolhido por eleição. Só que o apóstolo Paulo começa a defender seu apostolado como 12º apóstolo, escolhido por vocação. Quem escolhe Matias é a sorte. Quem escolhe Paulo é o próprio Cristo. Pegou aí? Isso é uma linha teológica que a gente tem que aqui, não dá para a gente se prender nisso agora. Mas isso é você entender que isso está pano para manga. Paulo, a escolha dele foi completamente diferente de Matias. Por isso ele defende o apostolado dele. Por isso na ceia ele diz, ele defende o seu apostolado, porque ele vai dizer que o Senhor deu a ele todas as orientações com respeito à Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. O próprio Cristo se manifesta ao apóstolo Paulo e diz assim: eu quero que seja assim, assim. E Matias não viu Cristo, mas Paulo viu. E tinha algumas coisas que para você ser apóstolo você precisava. Dentre elas era ver o Cristo. Matias viu. E o apóstolo Paulo, claro, eu disse que Matias não viu, eu digo a aparição da escolha. Diga amém, por favor, se você entendeu. Paulo, ele contempla o próprio Cristo. Ele está no caminho para Damasco, e você conhece bem o texto. E no meio do caminho uma forte luz vem sobre ele. Ele está com outros homens, eles caem do cavalo, eles ouvem uma voz, e só Paulo entendia o que a voz dizia. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: Senhor, a quem eu tenho perseguido? E aí Jesus se identifica. Isso é lindo demais, o chamado do apóstolo Paulo e a defesa dele para ser o 12º apóstolo. Isso dá um nó na cabeça, principalmente você que está fazendo teologia. Dá um nó na cabeça tudo isso. Mas deixa eu te fazer entender. Jesus vai se manifestando ao apóstolo Paulo. Só que quando chega nesse versículo 13, a Bíblia diz: na noite seguinte. Me ajuda mais uma vez? Repita comigo. Na noite seguinte. Por que eu preciso tratar sobre isso? Porque o apóstolo Paulo passa um momento desesperador da vida dele. Um momento doloroso.
o momento de um embate ao qual ele pensa que é o fim. E Jesus permite que todo dia se passe, e na noite seguinte, ele se manifesta agora de forma visível ao apóstolo Paulo. Guarda uma coisa no teu coração, porque, como eu disse para você, esse texto esconde algumas coisas, porque Jesus vira e diz: coragem, pois o mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa também que o faças em Roma. Jesus está virando para ele e está dizendo: Paulo, entendas algo hoje, o que eu tenho contigo está apenas no começo de um processo. Por mais que tenha sido doloroso durante todo esse dia que antecedeu, que você pudesse me ver visualmente do teu lado, eu quero te falar algumas coisas. Dentre as coisas aqui, Jesus estava virando para ele dizendo o seguinte: eu estive contigo durante todo o dia. Então deixa eu liberar sobre a tua vida aí para você entender. Eu estive contigo durante todo o dia. No momento da sua maior aflição, eu estive contigo. No momento da sua dor, eu estive contigo. A diferença é que agora eu resolvi fazer com que você me visse. Eu resolvi parar do teu lado e resolvi fazer com que os teus olhos pudessem ser abertos e vocês pudessem me contemplar. Então, entende uma coisa: no momento mais difícil do apóstolo Paulo, Cristo vai lá, se manifesta, mas ele não se manifesta durante o processo do dia. Ele se manifesta na noite seguinte, quando o processo daquele momento já havia acabado. Jesus se manifesta de uma forma em que o apóstolo Paulo consegue vê-lo. Ou seja, você imagina, ele contempla, ele está ali entristecido, e de repente Jesus se manifesta a ele e diz: Paulo, olha para mim, cara, entende uma coisa, coragem. Jesus vem para encorajar o apóstolo Paulo, mas aquela coragem de dizer para ele que durante esse processo doloroso que antecedeu o apóstolo Paulo conseguir contemplar o Senhor Jesus com seus próprios olhos, Jesus vira para ele e diz assim: eu estive contigo durante todo o processo. Você não me viu, mas eu estava contigo. Eu estive contigo durante todo o teu momento de dor. Você não me viu, mas eu estive contigo. Eu estive contigo e não te abandonei. Eu não saí do teu lado hora nenhuma, só que você não me viu. Deus está dizendo para você que existem coisas que você talvez não contemple com os seus olhos naturais, mas Ele quer poder abrir os seus olhos espirituais e dizer: existe um Deus que te contempla em meio às tuas dores, nos dias mais difíceis da tua vida, naqueles momentos que tu pensa que é o fim, que tu diz assim: eu não sei o que eu vou fazer. Sabe aquele tempo que tu pensa em dar cabo da tua própria vida? Jesus está do teu lado dizendo: sabe por que você não deu cabo? Porque eu não deixei. Existe um Senhor te mostrando, existe um Deus mostrando para você que Ele tem todo um cuidado contigo. Tem todo um cuidado, porque o chamado veio dele, e o cumprimento desse chamado, se veio dele, Ele cuida de todos os detalhes da tua vida. Então Jesus aparece de uma forma em que o apóstolo Paulo vê, mas ao dizer a ele coragem, está dizendo: Paulo, você não estava só. Repita comigo: Ele nunca me deixa só. Repita comigo: nos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca estarei só. Isso aqui é importante para você. Repita comigo: existem coisas que eu não vou ver, mas eu posso sentir. Eu costumo dizer que é uma diferença de poder e presença. O poder é aquilo que eu sinto, é aquilo que me arrepia, é aquilo que de alguma forma me motiva.
É aquela sensação de que tem alguém comigo. Esse é o poder. A presença é quando você entende o Salmo de número 23 dentro do mais profundo do original. Você está acostumado em ler o Salmo 23, no seu versículo de número 1, e diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Só que no original diz: o Senhor é o meu pastor, aponta para o alto, Ele não me faltará. Podem te faltar coisas, mas Ele não te faltará. Podem te faltar pessoas, mas Ele não te faltará. Ele estará sempre contigo, do teu lado. E o apóstolo Paulo então recebe a visita do próprio Cristo, que vira para ele e diz: coragem, coragem. Da mesma forma que tu destes testemunho em Jerusalém, agora você vai dar em Roma. Eu tenho uma nova empreitada para a tua vida. Jesus aparece para ele para dizer: assim como tu já passastes por mim, por grandes lutas e tribulações, eu vim hoje dizer coragem, porque outras maiores virão. E para que tu saiba que ainda que aconteçam lutas maiores ou tribulações maiores, eu estarei cada vez mais próximo de você. Você está entendendo? Diga amém. Existe um Deus dizendo para você: confie em mim, fique em paz, confia. Repita comigo: dores sem propósito não servem de nada. Isaías, lá no capítulo 26, no versículo de número 18, a gente aprende sobre isso. Isso aqui é para você que tem enfrentado dores sem propósito, tem enfrentado lutas, mas que não tem um propósito específico. O texto diz assim: concebemos nós, nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Aí o texto diz: não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Olha como é que o texto é forte, irmãos. Existem pessoas sentindo dores em vão, não tem um propósito nisso. E quando não tem propósito, não se cumpre nada através das dores que você enfrenta. Dores, toda visão causa dores, tudo que é novo causa dores. Não é fácil, não será fácil. E você precisa aprender a lidar com esse tempo da tua vida. Você precisa aprender a lidar com essa fase da sua vida. Você imagina, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi a vento. Existem pessoas dando luz a vento, irmãos. Não estão conseguindo entender que dor sem propósito, deixa eu repetir, enfatizar, não gosto de ficar repetindo muito, mas não tem proveito nenhum. Você está vivendo um tempo de dor. Você está vivendo um tempo em que você olha e você não está compreendendo o que você tem passado. Você está vivendo um tempo de dúvidas. Você tem vivido um tempo que tu olha para essa situação e diz: Senhor, até quando isso vai durar? Saiba você que a noite seguinte já está por vir na tua vida. Aquilo que você não contempla com os teus olhos, o Cristo, o próprio Cristo se materializará e dirá: coragem para você, prossiga, porque você vai chegar lá. Eu tenho algo contigo, você vai chegar lá. Hoje é como se o próprio Cristo te trouxesse nesse culto, te desse a mão e dissesse: coragem, você vai chegar lá. Deixa eu repetir: coragem, você vai chegar lá. Eu não esqueci de você. Existem coisas que você faz diferente de todas as outras pessoas. Eu posso levantar outras pessoas no teu lugar, mas eu quero você. Deus está dizendo: eu te escolhi. E essa escolha é de uma forma intransferível. Você está entendendo? Diga amém. E eu fiquei pensando nesse texto. Fiquei pensando, nessa fase da vida, até que
Até que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, eu vou precisar que você leia comigo aqui, que nós vamos ler na King James. Olha o que diz o texto, do versículo 8 ao versículo de número 11. Segura aí. Olha o que diz o texto. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima, me ajuda, muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder, me ajuda, a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. E nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Em outras palavras, nós estamos vivos. Segura, para você entender. Eu volto ao versículo 8. Deixa eu ler mais uma vez. Esse texto tem estado no meu coração. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Repita comigo: muito acima da nossa capacidade de suportar. Guarda uma coisa no teu coração. Entende uma coisa. Existe um grande detalhe que poucos conhecem: a diferença de tentação para provação. Guarda isso no teu coração. Tentação é sempre na medida do suportável, ainda que seja dado por Deus. Repita comigo: toda tentação é suportável. Repita mais uma vez: toda tentação é suportável. Provações são acima da nossa capacidade de suportar, para que ao concluir não roubemos a glória daquele que nos sustentou durante o processo. Existem tentações e provações. Dentre algumas provações, dentre elas algumas são acima da nossa capacidade de suportar. Paulo está vivendo uma provação nesse exato momento da sua vida, que ele diz que é acima da sua capacidade de suportar. E aquilo que está acima da capacidade dele de suportar começa a gerar nele algumas coisas. Começa a gerar nele, a diferenciar o que é esperança de confiança. A esperança é uma visão do amanhã projetada a partir de hoje. Deixa eu repetir para você. A esperança é uma visão do amanhã projetada a partir de hoje. Mas a confiança, que é a fé, é a certeza que o invisível, que o impossível, que o inimaginável, que coisas absurdas se tornem real quando eu confio. Existem provações que elas podem chegar no nível acima da tua capacidade de suportar, de você olhar para a tua vida e você dizer assim: não sei como eu vou fazer isso, eu não sei de que forma isso vai se materializar, eu não sei de que jeito isso vai tomar forma.
Eu não sei de que forma eu vou conseguir lidar com essa situação que eu estou passando agora. Num determinado momento das nossas vidas, a gente enfrenta algumas coisas que estão acima da nossa capacidade. A primeira impressão que nós temos no nosso coração é que nós temos um passo maior do que podíamos, que nós fomos além do que podíamos, porque agora é uma matemática que não bate. Existem algumas coisas que não batem. Existem algumas coisas que quando você olha, elas não se encaixam. A impressão que você tem é que o passo que você deu foi maior do que as suas pernas. A impressão que você tem é que o momento que você está vivendo é tão desesperador, é tão conflitante, que agora você olha para a tua vida e você diz: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir suportar esse tempo, porque eu estou enfrentando algo acima da minha capacidade de suportar. A luta que veio e que está sobre a minha vida, ela se demonstra acima da minha capacidade de suportar. O projeto que nasceu no meu coração, ele está acima da minha capacidade de suportar. Eu não estou compreendendo esse processo que eu estou vivendo. Eu não estou compreendendo porque que algumas dores não foram embora ainda. Elas pernoiteiam na minha vida. O dia amanhece e a dor é constante. As dúvidas são constantes. O dia ele vai embora, a noite chega e não há uma resposta. Eu não consigo olhar e não consigo me ver nisso. Eu não consigo ver o final dessa história. Eu não consigo contemplar, Senhor, aonde isso tudo vai dar. Está doendo muito. Está muito doloroso. Porque o que eu estou vivendo é acima da minha capacidade. Há um cheiro de morte rondando. Há um cheiro que diz que as coisas vão dar errado, que não vai dar certo. Quando eu olho para essa situação que eu vivo, eu não vejo esperança. E eu não sei o que fazer. Você entende porque lá atrás o próprio Senhor Jesus se materializa e diz: coragem. Porque problemas maiores viriam, lutas maiores viriam, e ele precisaria ter alguma coisa para trazer à memória aquilo que lhe daria esperança. O Espírito, nesse momento difícil do apóstolo Paulo, é o Espírito que traz à mente dele o próprio Cristo ao lado dele, dizendo: coragem, cara, você vai chegar lá. Coragem, prossiga. Eu tenho falado para algumas pessoas: não desista antes do tempo. Enfrente as suas lutas, ainda que ela esteja acima da sua capacidade de suportar. Ainda que você esteja vivendo conflitos, e que dentre esses conflitos você não esteja conseguindo compreender, você não esteja conseguindo entender qual é o propósito do Pai na tua vida. Aonde é que o Pai quer chegar, aonde é que o Pai quer fazer, o que é que Ele quer fazer contigo. Você venceu as tentações, você venceu muitas provações, mas agora você descobre que essa te levou a um nível que você nunca enfrentou. Essa está te levando a um nível que você nunca viveu. Está te levando a um nível que você nunca imaginou viver. E existem pessoas assim. E isso é importante, porque precisa ser acima da sua capacidade, para que toda a suficiência venha dele. Existe um Deus que, quando te escolhe, Ele separa todas as coisas, para que você comece, para que você dê o início e para que você termine.
Ainda que dentre essas dores que se apresentem na sua vida, você não saiba nesse exato momento, nesse tempo da sua vida, lidar com elas. Para isso, Jesus se manifesta, para dizer: coragem. Da mesma forma que você deu testemunho em Jerusalém, agora eu tenho Roma para a tua vida, coragem. Nós estamos no processo de uma obra, irmãos. Eu preciso abrir meu coração, que tem envolvido toda a igreja, de forma indireta e diretamente. Você entende? Por favor, diga amém. Só que tem dias que você olha para o lado e você precisa de alguém, e você não tem. Meu filho tem sido um fiel escudeiro. Existem pessoas envolvidíssimas nessa obra. Mauro é um deles. Tem sido um gigante. Mas existem momentos tão decisivos que ele está tão envolvido lá, que eu não posso de forma nenhuma chegar para ele e dizer: cara, tá difícil, não tem grana para continuar essa obra, eu não sei o que eu vou fazer. Eu posso desmotivar meu liderado. Deixa ele no vigor da força dele. Você está entendendo? Diga amém. Tão difíceis, que teve um dia desse que eu disse para Deus exatamente isso: Senhor, eu dei um passo maior do que eu podia. Eu e Deus, mas ninguém. E o Senhor usou alguém para a minha vida para dizer: precisa ser dessa maneira, Alexandre, para que toda a suficiência venha de mim para a tua vida. Para que tudo aquilo que você precisa para concluir essa obra venha do alto. Descanse, confie. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas uma coisa eu vim te dizer: sinta as dores, passe pelo processo, enfrente a guerra, deixe as lágrimas descerem. Tenha intimidade com Deus. Está pegando o seu ônibus, está caminhando, está dentro, dirigindo o seu automóvel. Fale com Ele, deixe as lágrimas descerem. Diga para Ele: Senhor, eu não sei como eu vou concluir isso. Eu não sei como eu vou fazer. Porque vir aqui, irmãos, e dar o testemunho que os 50 mil chegaram, depois que ele chega é fácil. Difícil é viver o processo, que você aguarda o milagre. Você está entendendo? Diga amém. Chegar aqui e me alegrar junto contigo é fácil. Chegar aqui e ver o teu sorriso, batendo palma para o Senhor, é fácil. Te contar coisas boas são fáceis de serem ditas. Elas soam bem. A gente costuma dizer que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam vai lá, dança, toca tamborins. Isso é fácil. Só que Deus está chamando uma igreja para tocar tamborim enquanto o inimigo está se aproximando, sem que você veja solução alguma. Tocar tamborim enquanto o Êxodo 14:2, em meio a um conflito, em meio a uma guerra, Deus manda o povo retroceder. Eu quero ver retroceder e tocar tamborim. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que precisa aprender isso. Porque tudo que eu faço é bom. Se não acontece no teu tempo é bom. Se é sim é bom, se é não é bom. Se é tempo de retroceder, retroceda. Ouça a voz de Deus, que sejamos uma igreja sensíveis à voz do Pai. Uma igreja que compreenda que Deus tem um propósito até no teu retroceder. Tem algo escondido aí que você não entende. Se é tempo de sentir dor, sinta. Se é tempo de chorar, chore.
Isso é tempo de você enfrentar essa guerra, essa batalha em frente. Vai em frente. Não desista. Se tu está indo para uma batalha ciente que você vai perder essa batalha, vá. Porque o Senhor pode te surpreender a qualquer momento. Que nós, a igreja de Cristo na terra, podemos dizer: meu Deus, uma coisa eu sei e não abro mão: toda a minha suficiência não vem de homens, não virá de homens, ela vem do alto, e do alto nós somos revestidos. O salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está falando de uma tribo nômade que adorava nos altos montes. Eles achavam que adorar nos altos montes tinha uma resposta mais rápida dos deuses deles. Eles tinham uma resposta mais rápida dos deuses deles. E o salmista então ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele responde: o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor que está acima de todo o monte. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: pode ser que tudo esteja dando errado, mas uma coisa eu creio: toda a minha suficiência não virá de homens, virá do próprio Deus. Se é tempo de dores, sinta dores. Passe pelo processo. Enfrente a guerra. Se eu repetir, deixe as lágrimas rolarem pelo teu rosto. Sinta medo do fracasso. Medo do fracasso, sinta. Josafá teve medo. A Bíblia é clara porque diz que o rei teve medo. Repita comigo: o rei teve medo. E aí ele se posiciona, e o Senhor se manifesta e diz: Josafá, nessa peleja vós não tereis que pelejar. Quando você demonstra o teu medo, você mostra para Deus que só Ele é suficiente para dar término àquilo que você entende que Ele começou. Repita comigo: toda a suficiência que eu preciso na minha vida não vem de mim mesmo, vem do próprio Pai. Por isso a gente olha no texto, e por isso a gente vê o medo por estar enfrentando algo acima da capacidade de suportar. Acima da capacidade de suportar. Dê-me toda a tua atenção. Acima da tua capacidade de suportar. Confie naquele que começou, pois aquele que começou vai concluir. Filipenses, no capítulo 1, no versículo 5. Eu pude escolher um texto na minha ordenação há 11 anos atrás. Eu já havia vivido algumas coisas ruins demais. E chegou uma fase, olha para o pastor, que eu achei que Deus tinha desistido. Chegou uma fase que eu olhei e disse assim: Senhor, como? Como? Um dia, ou numa noite, aonde eu estava, o ambiente era muito escuro, e eu ouvi uma voz que dizia: Alexandre. Confesso dizer que achei que o ambiente talvez não fosse o mais propício para ouvir aquela voz. E eu virei para quem estava do meu lado e disse assim: você ouviu alguma coisa? E a pessoa disse: não. Eu fechei os meus olhos e ouvi mais uma vez: Alexandre. Ali eu percebi que aquela voz era uma voz íntima, de alguém que se preocupa em falar conosco
talvez os lugares menos prováveis, como o fundo do poço. E eu disse: sim, Senhor. E aquela voz disse assim: Alexandre, tu sabe o que eu vou fazer na sua vida daqui a 1 ano? Quanto tempo? E aí as minhas lágrimas desceram e eu disse: não, Senhor, eu não sei. E a voz ecoou dizendo: mas eu sei. Daquele dia em diante tudo mudou. E mesmo com tudo isso, eu achei que era o fim de algumas coisas que me foram prometidas. Eu me senti indigno. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele vira e diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Coragem, você vai chegar lá. O que tem de bonito na obra de Deus é que tudo isso aqui passa. Essa figura aqui, hoje sou eu, amanhã pode não ser. Hoje Deus decidiu recolher a pastora Lausane. Aprove a Deus. Mas eu aprendi com o pastor Silvano, e ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: quem é do eterno é eterno. Só que Deus nunca te recolherá antes que você pelo menos compreenda hoje que Ele tem muitas coisas para realizar na tua vida ou através da tua vida. Eu estava falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o texto diz que não há perdão. E eu falei esses dias que blasfemar contra o Espírito Santo não é maldizê-lo, xingá-lo. Blasfemar contra o Espírito Santo é morrer dizendo: eu não quero Cristo. Porque Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Hoje Deus se separou para dizer que existe uma obra que Ele começou. Não foi você, foi Ele. Existem talentos enterrados. E Ele vira e diz assim: antes que o Senhor chegue para cobrar, para que você não precisa dizer assim: sei que o Senhor é zeloso, que ajunta onde não espalha. Eu enterrei o talento e agora eu trouxe de volta. Você precisa fazer parte de uma geração. Eu não sei se tu tem enterrado os teus talentos, ou o talento que lhe foi confiado com muito amor, um chamado específico, porque lá naquele dia vai ter uma pedrinha branca escrito o teu novo nome. Se você tem enterrado talentos, Deus está dizendo para você: é com você que eu estou falando. Algumas coisas que você viveu eram acima da sua capacidade, eu até entendo. Algumas provações você não conseguiu resisti-las. Mas hoje, da mesma forma que o Senhor Jesus na noite seguinte aparece para o apóstolo Paulo, do lado dele diz:
coragem. Ele está aparecendo para você, está dizendo: coragem. Eu tenho uma obra contigo. Eu tenho algo específico. Eu tenho um lugar que é teu. Eu tenho uma posição que é sua. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de gemer, se é tempo de sentir as dores, sinta. Mas não abandone esse Cristo. Mas não abandone o teu chamado. Não abandona. O Pai hoje te chama pelo teu nome. Teu nome. Um dia ele disse: Alexandre. Só que hoje é o teu nome que ecoa. É o teu nome. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: filho, eu ainda conto contigo. Filho, eu ainda conto com você. Você entendeu? Eu ainda conto contigo. E hoje Ele quer um sinal seu. Na verdade, essa palavra que eu ministrei, ela foi ministrada para a minha vida. Eu não pude entrar talvez nos detalhes, mas como ela foi ministrada para a minha vida, quem ministrou escreveu assim: eu sinto pelo Espírito que você está enfrentando algo acima da sua capacidade. E você tem pensado no seu coração: Deus, eu dei um passo maior do que eu podia. Aí a pessoa escreveu assim: mas é assim mesmo. Precisa ser acima para que toda a suficiência venha dele, Alexandre. Para que ao concluir essa obra, você saiba que não foi você. Porque pelas tuas capacidades, ou pela tua capacidade, você não teria condições para tal coisa. Até o momento em que você olha para o lado e não tem ninguém, foi Deus. Até o momento em que você olha, sabe, tem dias, eu preciso abrir meu coração. Tem dias que eu sinto vontade de chamar todos os meus pastores e falar tantas coisas a eles. Tem dias que eu sinto vontade de chamar eles no meu gabinete e falar meia dúzia de coisas a eles. Mas aí o Senhor me cala, porque Ele diz: viva o processo. Algumas coisas sou eu que permito. Essa sensação de solidão, porque eu volto a dizer, por mais que existem pessoas envolvidas, trabalhadores envolvidos, eu não posso chegar para os meus liderados e abrir meu coração e falar o que eu penso. Normalmente eu precisaria fazer isso com os meus pastores. Eu precisaria chegar para eles, reunir eles e dizer: olha, eu estou pensando nisso, eu acho isso, eu acho que vocês não têm dado o que deveriam de dar, o melhor de vocês. Eu poderia fazer tudo isso com eles, não com vocês. Só que Deus precisava que eu me sentisse desse jeito.
Existem coisas que eles não são culpados, ainda que eles possam oferecer mais do que tem oferecido, mas eles não são culpados. Deus faz com que as coisas aconteçam para que nós, pastores, entendamos que tudo o que nós precisamos vem do alto, irmãos. Vem dele. Deus está te pegando hoje, está te dando a mão, está estendendo a mão. Nós não vamos cantar porque o louvor está pronto, e não vamos mesmo, até porque essa canção é muito antiga, mas segura nas mãos de Deus, entende? Segura. Hoje o apelo que eu quero fazer aqui para você é segura na mão dele. Não tem felicidade sem Cristo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles vão ter um embate sobre a circuncisão, se deveria de ser aplicado ou não. Pedro defende, o apóstolo Paulo chega a circuncidar alguns, até que o apóstolo Paulo percebe que a verdadeira circuncisão acontece dentro de nós, irmãos. Nayame, você tem a marca de Cristo, querida. Não foge disso, pelo amor de Deus. Quando você tem a marca de Cristo, você é diferente. Você foi escolhida. E algumas pessoas têm chamados específicos. E Deus está dizendo: eu tenho guardado o teu lugar. Se tu está enfrentando algo acima da tua capacidade de suportar, se cheira a morte, confia nele. Confia nele. Deixa eu repetir: confia nele. Só que hoje ele está dizendo: tenho pressa. Em algumas vidas aqui. Oh, não deixe para amanhã a posição que você precisa tomar hoje. Hoje é aquele dia do reencontro com Deus. Hoje é aquele dia que Deus não está te dando mais um dia, mais uma semana. Semana que vem não, é hoje. Hoje Ele está dizendo: se conserta comigo. Entra no meu querer. Faça a partir de hoje a minha vontade. Você está entendendo? Eu encerro com o Salmo de número 137. Segura os instrumentos, por favor. Esse texto diz que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Eles estão sendo levados cativos primeiro. Só os melhores foram levados. Repita comigo: só os melhores foram levados. Quem veio para sitiar conseguiu olhar e distinguir os melhores. Então o inimigo te conhece. Repita comigo: o inimigo te conhece e sabe da sua capacidade. E aí o versículo 2 vai dizer que, o versículo 2 vai dizer que nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Eles levaram as harpas e eles penduraram as harpas. Aí o 3 vai dizer que aqueles que os levaram cativos nos pediam canções. O inimigo sabe que nós somos um povo alegre.
e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Versículo 4 diz que: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Tu não entendeu que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? E quando o apóstolo Pedro diz que você é a nação santa, está no hospital, me louve. Está vivendo uma escassez em casa, me adore. Está no meio de perguntas sem respostas, me invoque. Está vivendo situações difíceis, me adore. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é um território, você é a nação santa. Aonde você for, Deus vai contigo. Você é diferente. E o Senhor está com saudade desse instrumento. A Bíblia diz que Davi dedilhava a harpa e o espírito maligno, ou os espíritos malignos que estavam sobre a vida de Saul iam embora. Cadê você? Que outrora foi instrumento. Está parado, está parado. Com harpas penduradas nos salgueiros da vida. Desilusão, desiludido, desiludida. Afinal foi o Senhor que te traiu. Por esse motivo o apóstolo Paulo recebe a visita de Cristo, dizendo: coragem, você vai chegar lá. Essa palavra é para a tua vida, como foi para a minha, como foi para a minha vida. Deixa eu ler de novo o que escreveram para mim. Eu sinto pelo Espírito que você tem enfrentado algo acima da sua capacidade, e que você tem pensado no teu coração: Deus tem um passo maior do que podia, mas é assim mesmo, precisava ser acima da sua capacidade para que toda a suficiência viesse dele. Então sinta dores, passe o processo, enfrente guerras, deixe suas lágrimas jorrarem ou rolarem no teu rosto enquanto você dirige sozinho. Sinta medo do fracasso, mas acima de tudo confie que aquele que começou vai concluir. Em nome de Jesus, aquele que começou vai concluir. A obra que ele começou, ele vai concluir. Em nome de Jesus, levanta uma das tuas mãos. Deus quer preparar as tuas mãos para a batalha. Ele quer preparar os teus dedos para a guerra. No nome de Jesus. Se tu estava frio, se tu estava fria, se você achou que não tinha mais jeito, não tinha mais condições, Deus está dizendo: eu escolhi você, eu quero você, eu estou adestrando os teus dedos para a batalha. No nome de Jesus, coragem, você vai chegar lá. Coragem, você vai chegar lá. Coragem, você vai chegar lá. Ofereça para Deus o melhor das suas palmas, no nome de Jesus.